Pessoal, nessa questão número 6, ele apresenta essa figura. Essa parte aqui, ó, é um grande reservatório. Aí tem um sifão que é colocado aqui para poder tirar a água desse reservatório. E essa água ela sai aqui nesse ponto F. Esse exercício ele está pedindo para a gente determinar qual é o valor da vazão que está passando aqui no tubo, nessa água. E o valor da pressão no ponto B, que é esse aqui, no C, no D e no ponto E. A primeira coisa que é interessante que você observe é que o exercício não perguntou para você qual é a pressão no ponto A nem no ponto F, tá? Por que não? Porque no ponto A e no ponto F, no F, eu tenho ele aberto para a atmosfera. Então a pressão que está atuando é a pressão da atmosfera e a gente considera ela numa escala como sendo igual a zero. Pronto. Quando eu falo para vocês que eu quero determinar a vazão, vocês precisam lembrar que vazão é velocidade multiplicado por área. Como esse sifão ele tem uma área em formato de uma circunferência, a gente aprendeu que a área de uma circunferência é πd2 sobre 4. Observa aqui, pessoal, que para que eu determine o valor da vazão, que é o meu objetivo, eu preciso ter a velocidade e preciso ter o diâmetro também. O diâmetro eu tenho, se você olhar esse tubo aqui, ó, ele tem 40 milímetros. E esse outro que está aqui para o ar, que é o que ele sai, tem 25. Então o diâmetro está ok. Então para eu achar a vazão, falta a velocidade. Aí vocês vão falar, professor, mas o que eu posso fazer para determinar o valor da velocidade? Primeiro você precisa lembrar que quando você tem um tubo maior indo para um tubo menor, que é o caso aqui, 40 para 25... eu sempre utilizo aquela fórmula, a equação da continuidade, que diz o seguinte, que a velocidade no ponto 1 vezes a área 1 é igual à velocidade no ponto 2 vezes a área 2. Aí eu ensinei para vocês que como a área ela é πd2 sobre 4, e eu vou colocar πd2 sobre 4 lá do outro lado também, eu vou cancelar aqui, ó, o π, o 4, o π e o 4, porque é uma multiplicação. E aí essa equação, que é a equação da continuidade, ela pode ser escrita assim, ó. Aí vocês vão falar, ah, então tá, professor, eu vou utilizar essa equação para descobrir a velocidade e matar a vazão? Não, porque é o seguinte, pessoal, eu não tenho aqui, ó, eu tenho o diâmetro aqui. Vamos pegar esse tubo todo, ó, ele tá vindo aqui com 40 e aqui ele tá vindo com 25. Aqui no de 40, eu vou pegar aqui, vamos pegar esse ponto, ó, o ponto E. No de 25, eu vou pegar esse ponto que é o ponto F. Então seria velocidade no ponto E vezes o diâmetro E. Velocidade no ponto F vezes o diâmetro F. Só que repara que eu tenho o diâmetro no ponto E, eu sei que ele vale 40 milímetros. Eu tenho qual é o diâmetro no ponto F, que vale 25 milímetros, ele caiu para 25. Só que eu não tenho a velocidade no ponto E e eu não tenho a velocidade no ponto F. Por esse motivo, ainda não dá para eu usar essa fórmula. E por esse motivo eu não consigo descobrir a vazão ainda. Aí vocês vão falar assim para mim, professor, e agora? Como que eu faço para descobrir essa velocidade? Pessoal, eu preciso, para poder calcular a vazão, qualquer velocidade, ou a velocidade que está ocorrendo aqui no ponto E, ou a velocidade no ponto F, tá bom? Uma coisa importante de teoria que eu comentei na aula e quero falar aqui novamente para vocês, todo esse tubo que eu estou passando aqui, ó, o risco verde, ele não aumenta nem diminui de tamanho. Então a vazão nele é a mesma, independente dele ser maior ou menor, e a velocidade também não vai alterar, porque o tubo é do mesmo tamanho. Então nessa parte de verde eu posso dizer para vocês o seguinte, que a velocidade no ponto B é igual à velocidade no ponto C, é a velocidade em D, que é a velocidade em E. E como que eu faço para descobrir o valor dessa velocidade? Já que eu não consigo aqui pela equação da continuidade e já que eu preciso da velocidade para determinar a vazão. A sugestão que eu dou, pessoal, é que vocês apliquem Bernoulli. Vocês podem fazer o Bernoulli, ó, entre o ponto A com o ponto B. Vocês podem fazer Bernoulli entre o ponto B com o ponto C.
O Bernoulli no ponto C com ponto E, no ponto A com ponto E, no ponto A com ponto F. Para fazer Bernoulli, você precisa escolher 2 pontos. E a minha pergunta é, quais são os 2 pontos que eu consigo resolver, que são os mais fáceis? No caso, pessoal, os pontos mais fáceis são os pontos que estão abertos para a atmosfera, que no caso são os pontos A e E. Ou eu posso fazer o A, desculpa, A e E não, o E está dentro do tubo, é o ponto A e o F, tá bom? Então eu vou calcular o Bernoulli entre o A e o F para determinar a velocidade no ponto F, e com a velocidade em F eu consigo descobrir a vazão, tá bom? Fazendo Bernoulli entre A e F, vamos traçar o nosso referencial. Bernoulli não consigo fazer sem traçar o plano horizontal de referência. Eu pego ele aqui embaixo, ó. Vou passar ele em cima do ponto F. Então o nosso ponto F vai ser o plano horizontal de referência e eu vou fazer Bernoulli com o ponto A. Vamos lá então. Quem é o nosso... Vou fazer com ponto F. ZF é onde eu passei o plano, ele vale 0. O nosso ZA é a distância de 0 até chegar ao ponto A, que no caso é 1,2 mais 1,8, tá? Vou colocar aqui como 3. Agora vamos ver aqui, ó, a pressão no ponto A, a pressão no ponto F é 0, porque os dois estão abertos para a atmosfera. Agora falta a velocidade. Qual que é a velocidade no ponto A e qual é a velocidade no ponto F? A velocidade no ponto F é a velocidade que sai do sifão. Eu não tenho ela. É o que eu quero descobrir. A velocidade no ponto A, ela vai ser 0. Vocês lembram por quê? Porque se eu olhar para esse reservatório, ele é um reservatório de grande dimensão, comparado com o sifão. Ele tem uma velocidade que é muito pequena, mas a gente considera 0. Então, toda vez que você tem um reservatório muito grande, comparado com o tubo, eu falo que a velocidade é 0. Pronto, pessoal. Agora, aqui é só você aplicar Bernoulli entre o ponto A e o F. Então, vai ficar ZA mais a pressão no A sobre gama, mais a velocidade A ao quadrado sobre 2G. Faz a mesma coisa do outro lado para o ponto F também. Tá aqui. Vamos cancelar aqui comigo agora tudo que é 0? Ó, o ZF é 0, PA é 0, VA é 0. Ó, 0, 0 e 0. Agora, o PF aqui, ó, a pressão no ponto F também é 0. Olha que fácil que ficou. Sobrou para nós aqui o ZA, que vale 3. Sobrou lá do outro lado aqui, ó, a velocidade em F que eu quero descobrir ao quadrado sobre 20, porque eu estou colocando a gravidade aqui como 10. Se eu multiplicar isso em cruz, vai dar velocidade ao quadrado 60. Então, a nossa velocidade aqui vai dar 7,75 metros por segundo. Ô, rapaziada, é o seguinte, vocês já conseguem descobrir a vazão, tá? Eu vou fazer dos 2 jeitos para ficar bem explicado esse exercício aqui. Como que eu calculo a vazão? Se eu quiser calcular a vazão, vou apagar aqui nessa parte, ó, que vocês já entenderam esse pedacinho aqui, ó. Apaguei. Vamos supor que eu quero calcular a vazão utilizando a velocidade no ponto F. Então eu sei que vazão é o valor da velocidade vezes a área. Eu sei que a nossa área é πd2 sobre 4. E aí eu vou aqui descobrir agora o valor da vazão. Se eu for fazer para o ponto F, eu vou usar a velocidade em F e o diâmetro no ponto F, porque a vazão ela não muda. A velocidade no ponto F é 7,75 π. O diâmetro em F é 25 milímetros, é 0,025 ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Você vai pegar aí a sua master calculadora, vai fazer essa conta e você vai encontrar como resultado aí 3,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Pronto, ó. Você pode também agora converter isso aqui para litros por segundo, viu, pessoal? É só você multiplicar por 1000, lembra? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Multiplicar por 1000 aqui é multiplicar por 10 ao cubo, ó. Eles vão se cancelar aqui. Isso vai dar 3,8 litros por segundo. Mas aí você fala, não, professor, e se eu quiser descobrir o valor da vazão
usando aqui, ó, o ponto E. Aí você vai ter que usar o diâmetro de 40 milímetros, tá? E vai ter que usar a velocidade no ponto E. Eu já vou calcular a velocidade no ponto E porque a gente vai precisar dela no exercício, tá? Como que eu calculo a velocidade agora aqui no ponto E? É bem fácil, ó. Deixa eu só passar ela pra cá. Passei pra cá. Eu vou copiar essa fórmula aqui, ó, que eu dei pra vocês, que é a fórmula que a gente tá trabalhando, ó. Essa aqui que é a equação da continuidade. Copiei ela, agora eu vou colar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui embaixo. E eu quero calcular agora que eu tenho velocidade, eu quero no ponto E, e eu tenho a velocidade no ponto F. Então a velocidade no ponto F vezes o diâmetro no ponto F ao quadrado é igual a velocidade no ponto E vezes o diâmetro no ponto E ao quadrado. Olha que a velocidade nossa aqui no ponto F é 7,75. O diâmetro no ponto F é onde saiu aquele jato de água, pessoal, ele é 25 milímetros, tá? Você põe aqui 0,025 ao quadrado. Apesar que nisso aqui, como é tudo multiplicação, não precisava nem converter para metro. A velocidade no ponto E é o que eu quero descobrir. E lembra que o diâmetro no ponto E é 40 milímetros, que é 0,040 ao quadrado. E aí você vai fazer essa conta aqui, vai encontrar a velocidade no ponto E, tá? Ó, tudo isso daqui dividido por 0,040 ao quadrado. Você vai encontrar 3,03 metros por segundo. Pronto, ó. Agora, ó, você pode ter certeza, se você quiser fazer um teste aí na sua casa, se você jogar na fórmula lá, ó, velocidade vezes área, que é πd2/4, se você vier aqui na fórmula e colocar agora essa velocidade de 3,03 vezes π, vezes o diâmetro agora, que é 40 milímetros, que é 0,040 ao quadrado, dividido por 4 e resolver essa conta, ela vai ter que dar esse mesmo resultado aqui, ó, pessoal. O 3,8 vezes 10 a menos 3, tá? Só que tem metros por segundo. 3,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Porque aí, agora aqui, eu usei a velocidade em e o diâmetro em E, tá bom? Eu acho que ficou bem clara essa parte para vocês aí, qualquer coisa vocês me chamam. Agora eu vou partir aqui para a parte das pressões, tá bom? Calcular a pressão em cada ponto. Então vamos ver como que ficaria essa pressão aqui. A pressão, moçada, é o seguinte, ó. Primeira coisa que vocês precisam observar é a pressão no ponto A, ela é a pressão da atmosfera, tá? Perfeito, vamos marcar aqui, ó, pressão da atmosfera. Mas tudo que está dentro de um tubo, ele tem uma pressão, ele não é a pressão da atmosfera. Então tem pressão no ponto B, no ponto C, no D e no E. Como o ponto B e o ponto D estão no mesmo nível aqui, estão vendo, ó? E dentro do tubo, eu posso falar para vocês então que a pressão em B é igual à pressão em D, tá bom? Essa é uma observação importante. Pressão em B é igual à pressão em D. E agora eu tenho um objetivo, eu quero calcular a pressão em B. Como que eu faço para calcular o valor da pressão em B? Eu preciso aplicar Bernoulli novamente e eu preciso escolher 2 pontos para aplicar o Bernoulli. E quais seriam os 2 pontos? Pessoal, vocês podem fazer o ponto B com o ponto A, ou o B com o C, ou o B com o E, ou o B com qualquer outro ponto. Mas eu vou escolher o B com o A porque o ponto A ele é muito vantajoso. Por quê? Porque a pressão da atmosfera vale 0 e a velocidade vale 0. Eu faço menos contas, eu saio cortando tudo, tá? Então vamos marcar aqui, ó, Bernoulli entre A e B, tá? Então vamos brincar com esse pedacinho aqui, ó. Se vocês observarem aqui, o A e o B ele tá no mesmo nível, tá? Então quem que é o nosso ZA? 3 metros. Quem que é o nosso ZB? 3 metros também, tá? Então vamos marcar essa informação aqui. ZA vale 3 e o ZB vale 3. Olha que o ponto A está aberto para a atmosfera, a pressão é 0 e o ponto B é onde eu quero descobrir
a pressão. A velocidade A é zero, porque lembra que eu falei lá no começo da videoaula, é um grande reservatório. E a velocidade no ponto B, eu já descobri. Como que eu descobri? Vocês lembram do que eu acabei de falar para vocês? Ó, a velocidade no ponto E não é 3,03? O ponto E, ele está no mesmo tubo que o ponto B. O tubo não aumentou, o tubo não diminuiu. Então a velocidade é a mesma. A velocidade, pessoal, ela só muda quando eu aumento o tubo ou diminuo o tubo. Então a velocidade aqui, ó, que foi a primeira coisa que eu disse para vocês, ela é igual. Então é 3,03. Agora vocês vão aplicar o Bernoulli aqui. Como que ficaria o nosso Bernoulli? Bem fácil, ó. Eu vou fazer entre o A e o B, vai ficar o ZA mais a pressão no ponto A sobre gama, mais a velocidade A ao quadrado sobre 2G. Tudo isso aqui é igual o ZB mais a pressão no ponto B sobre gama, mais a velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2G. Agora eu venho aqui, uma parte que eu gosto muito, é ver onde tem zero e cancelar tudo, ó. PA, VA, PA, VA. Aqui também eu vou cancelar, ó, porque o nosso ZA vale 3 e o nosso ZB vale 3, tá vendo? 3 de um lado e 3 do outro, eles cancelam. Por quê? Se eu passar o mais 3 para lá, fica menos 3, 3 menos 3 é 0. Aqui também foi embora. Então do lado de cá, pessoal, sobrou 0. Do lado de lá, sobrou PB, a pressão no ponto B que eu quero descobrir, sobre 10 a quarta, lembra que esse gama aqui é a densidade da água, mais a velocidade no ponto B, que é 3,03 ao quadrado, sobre 20. Agora você vai pegar esse valor aqui, ó, você vai jogar ele para lá, vai ficar então que PB sobre 10 a quarta é igual... Fazendo essa conta aqui, pessoal, deixa eu fazer aqui para vocês, espera só um segundo. Pronto, peguei a calculadora aqui, ó. 3,03 ao quadrado dá 0,46, tá? Então isso aqui vai dar 0,46. Se a gente passar o 10 à quarta para cá multiplicando, o nosso PB então dá 0,46 vezes 10 à quarta Pascal. Aí você só precisa lembrar que se eu quiser colocar isso em quilopascal, pascal para quilopascal, eu divido por 1000. Dividir uma coisa por 1000 é você multiplicar ela por 10 a menos 3, ó. Pronto. Então quanto que daria o nosso PB? O nosso PB aqui, a pressão no ponto B, vai ficar 0,46 vezes 10, 4,6 quilopascal. Agora, pessoal, estava esquecendo de um detalhe aqui, ó. Tá vendo que aqui é positivo? Quando ele foi para lá, ele ficou negativo, tá? Essa pressão, ela é um valor negativo. O que significa esse valor aqui? 4,6 quilopascal. Significa, ó, a pressão aqui no ponto A da atmosfera é zero. Como aqui deu 4,6 quilopascal, eu estou dizendo que essa pressão ela está abaixo da atmosfera. O que é 4,6 vezes 10 à quarta, tá? 10 à quarta não, né? É 4,6 quilopascal, então é 4,6 vezes 1000, tá? O quilo quer dizer 1000. O que seria então 4,6 vezes 1000? Seria 4.600. O que eu estou dizendo? Que essa pressão no ponto B ela é 4.600 menor do que a pressão da atmosfera. Vocês lembram que a pressão da atmosfera vale 100.000 aproximadamente? Então seria como se fosse 100.000 menos os 4.600. Essa pressão aqui, ó, ela estaria como 95.400 pascal, tá? É isso que está acontecendo aqui, pessoal. A pressão no ponto C, ó, ela tá lá para cima. Ela tende a ser menor ainda. Ela vai dar menor que 4, alguma coisa. Tipo menos 7, menos 8, menos 10. Tá bom? Vamos calcular agora a pressão então no ponto C. Na do D também tá certo, ó. São iguais. Então para a gente calcular agora a pressão no ponto C, deixa eu pegar essa figura aqui. Vou trazer para cá agora. E vou aplicar aqui, ó. Bernoulli entre o ponto C e o ponto A.
Professor, posso fazer o C com B? Pode, não tem problema, você só vai fazer mais conta. Ah, professor, mas por que você pegou o ponto A? Porque a pressão da atmosfera é zero, a velocidade é zero e eu gosto muito de fazer pouca conta. Por isso, tá? Então, se você olhar aqui comigo agora, ó, olha aqui quem que é o nosso ZC. Qual que é a distância daqui até chegar aqui embaixo no plano de referência? É 1,2 mais 1,8 mais 1,2. Isso dá 3, 4,2, né? Então, o ZC, 4,2 metros. O ZA, que é o que eu escolhi, 3 metros. Pressão em ponto C é o que eu quero descobrir. A pressão no nosso ponto A é zero, porque ela é da atmosfera. A velocidade no ponto C eu sei. Vocês estão lembrando aqui, ó, em C, D, B é tudo a mesma, 3,03 metros por segundo. E a velocidade no ponto A é zero, porque é um grande reservatório. Pronto, agora eu vou aplicar o Bernoulli aqui entre esses dois pontos. Então eu vou lá. ZA mais pressão no A sobre gama mais velocidade no A ao quadrado sobre 2G é igual a Z C mais a pressão no ponto C sobre gama mais a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2G. Agora, pessoal, vocês vão substituir aqui comigo. Onde tem zero, nós vamos cancelar. É o PA e o VA. Ó, esses dois aqui estão indo embora. O nosso ZA vale 3. Depois do igual tem o ZC aqui que vale 4,2. A pressão no ponto C é que eu quero descobrir. Lembra que o gama vale 10 a quarta newtons por metro cúbico. Velocidade no ponto C é 3,03, tudo isso ao quadrado, dividido por 20. Vamos fazer continha? Vocês gostam, né? Então eu vou colocar aqui, ó, PC sobre 10 a quarta é igual. Esse cara e esse cara aqui, ó, eu vou passar lá pro outro lado, tá? Eu já vou somar eles aqui na calculadora. 4,2 mais... vai ficar 3,03 ao quadrado dividido por 20. Eu fiz essa conta, deu 4,66. Então o 3 está de lá, o 4,66 vem para cá, ó. Ele vem negativo. Tá? Agora, quanto que vai ficar isso? Eu vou colocar aqui, ó. 3 menos 4,66 dá 1,66. Então o nosso PC é menos 1,66 vezes 10 à quarta Pascal. Se eu dividir isso aqui por 1000, que é 10 ao cubo, vira quilopascal, tá? Então a gente vai pegar aqui esse valor que está vezes 10 à quarta e vai dividir esse resultado por 1000. Quanto que deu? 16,6. Negativo. Quilopascal. Perceberam, pessoal, que lá embaixo deu menos 4,5, depois ela ficou menor ainda, foi para menos 16, ela ficou mais negativa. Agora, por fim aqui, ó, tá faltando vocês determinarem somente a pressão no ponto E. E aí o esquema é o mesmo, você tem que fazer o Bernoulli entre o E e qualquer outro ponto, tá? E vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer o Bernoulli aqui, ó, entre o ponto E e o ponto A, que é o mais fácil. Mas você pode fazer entre o E e o F para testar e ver que é verdade o que eu tô te falando. Então eu vou escrever aqui agora, ó. Vou fazer Bernoulli entre o ponto E e o ponto A. E aí aquele esquema que você está cansado de saber. Quem é o ZA, quem é o ZE. Quanto vale a pressão em A, quanto vale a pressão em E. Quanto vale a velocidade em A, quanto vale a velocidade em E. Lembra que o ponto A é aquele que está aberto por reservatório. Então 0 por causa da atmosfera, 0 por ser um grande reservatório. Tá? E o nosso ZA, daquele plano de referência aqui, ó, ele está a 3 metros. E o ZE está em cima do plano de referência, ele é 0. Então aqui é 3 e aqui é 0. Muito bem, pronto, ó. Agora acabou. Vamos jogar na fórmula comigo isso aqui? Vou copiar a fórmula de novo aqui, porque eu gosto de fazer passo a passo, pessoal, para vocês não confundirem aqui, ó. Mesma coisa agora para o ponto E.
mais velocidade ao quadrado sobre 2g. Vamos ver o que eu cancelo aqui. Eu vou cancelar o z, que é 0, vou cancelar o PE, é o que eu quero descobrir. Velocidade E, eu tenho ela. Vocês lembram quanto que vale a nossa velocidade E? 3,03 aqui, ó. O PA vale 0 e o VA vale 0. Esses dois aqui é 0, ó. Pronto. Agora, só a gente substituir. O nosso ZA vale 3. Do outro lado, eu quero descobrir o PE. O nosso gama aqui é 10 elevado à quarta. A velocidade em E é 3,03 ao quadrado sobre 20. O nosso PE, então, pessoal, ele vai ficar o 3 e esse carinha vai para lá, ó. Então, ele tem 3 menos, e vou lá, 3,03 ao quadrado dividido por 20. Dá 2,54. Agora eu passo ele multiplicando aqui, ó, o nosso PE vai ficar 2,54 vezes 10 elevado à quarta Pascal. Viu que a pressão já deu positiva? Por quê? Porque ela está abaixo da atmosfera, tá? Ela vai crescendo. Eu vou multiplicar isso aqui agora por 10 ao cubo, dividir, né? Por 10 ao cubo vai virar quilopascal. Então isso aqui vai dar 25,4 quilopascal. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Tá resolvido passo a passo aqui. Mas pode estar me chamando pelo WhatsApp. Um beijo.